Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é José Luiz, que faz parte do canal Semente Espírita e também realiza trabalhos aí em vários centros espíritas e que tem um grande carinho por vocês do SELEC. Estou aqui mais uma vez aceitando o convite da Irmã Dora, que gentilmente confiou em nós para essa tarefa. Ela me indicou o capítulo 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. É mais uma vez um privilégio estar tratando de um livro tão bom, tão bonito, tão importante de ser conhecido, lido e estudado. Mensagens incríveis, muito boas. Então eu quero aí já de imediato agradecer a oportunidade, desejar tudo de bom para quem está nesse momento escutando a gente, e vamos lá para ver o que a gente vai poder aproveitar desse capítulo. O capítulo 100 tem como título o Auxílios do Invisível. Então eu vou ler aqui rapidamente um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 12 e o versículo 10, que diz assim: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram até a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram, uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Esse ele aí, já fazendo a contextualização desse trecho do livro dos Atos, se refere a Pedro. Não só Pedro, como todos os apóstolos de Jesus, foram duramente perseguidos, nós sabemos disso, pelos fariseus e posteriormente também pelos romanos, assim como Jesus. Então Jesus também foi perseguido por esses dois grupos poderosos, grupos que tinham grande poder financeiro e também de grande influência na sociedade, e que não estavam interessados em mudar seu modo de vida em função do que é certo. Então, de um lado, os fariseus, que instituíam a religião como poder, como fonte de poder, e os romanos, que dominavam boa parte do mundo na época e não queriam se sentirem fracos ao mudarem de percepção da vida. Então Jesus sofreu essas perseguições e os apóstolos também sofreram. Então mais à frente vamos ver essa questão de sofrer perseguição. Mas esse trecho se refere a Pedro. Então Pedro, ele foi preso várias vezes. Essa foi uma delas. Como Paulo, Tiago, todos os apóstolos, de vez em quando estava sendo preso, aí depois saía, soltava. Nesse episódio, o que aconteceu? Pedro estava preso numa cadeia e ele foi solto por um anjo, que na verdade nós sabemos que é um espírito luminoso, um espírito puro. Então esse anjo, provavelmente um anjo guardião, ou dele, ou do movimento cristão que estava nascendo naquela época. Então esse anjo foi até a cadeia. Episódios assim se deram também com Paulo, se deram com Tiago, se deram com todos os apóstolos. Então o anjo chegou, abriu a cela de Pedro e Pedro o acompanhou. Quando ele fala, e percorreram, e pararam, e então, essa é porque foi ele, Pedro e o anjo, que só estava sendo visto por Pedro. Então as demais pessoas que porventura estivessem próximas não estariam vendo ninguém a não ser Pedro. E esse anjo abriu as portas da cela de Pedro, assim como abriu também uma pesada porta chamada Porta de Ferro, uma porta
extremamente pesada para garantir que ninguém poderia fugir ou invadir aquele presídio, mas foi facilmente aberta pelo anjo até que Pedro conseguiu encontrar o seu destino, o seu caminho, e aí o anjo se separou de Pedro e foi dar continuidade às suas tarefas lá no plano espiritual. Então, a primeira coisa que nós devemos ter nesse episódio e nesse áudio que nós estamos agora ouvindo é que nós temos que ter uma melhor percepção do mundo invisível. Então, o que é ter percepção do mundo invisível? O mundo invisível está falando que, materialmente falando, fisicamente, nós não temos percepção visual. Alguns de nós têm essa questão da sensibilidade mediúnica, e aí cada um à sua maneira vai enxergar esse plano invisível, desde uma percepção de um vulto, ou seja, de uma luz, até chegar à nitidez de ver mesmo o espírito, de ver o mundo espiritual, enfim. Então, existe um leque, uma gama bem grande na questão mediúnica. Tem vários níveis de percepção. Então, cada um tem a sua percepção e não é assim que um seja mais poderoso ou melhor do que o outro, não. A mediunidade não tem isso, é uma faculdade normal, inerente ao ser humano e que não faz de ninguém melhor ou pior. Então, ninguém vai se sentir aí melhor porque é médium ou pior porque é médium. É médium, todos nós somos. Segundo Kardec, todo ser humano é médium, cada um à sua maneira, cada um à sua percepção. Uns escutam, outros veem, outros sentem, e assim vai para o infinito as possibilidades de percepção do mundo espiritual, chamado também de mundo invisível. E as interpretações dessa percepção, é que é muito importante para cada um de nós ter. Ou seja, como nós vamos interpretar as intervenções que nós recebemos do mundo espiritual. Vou dar um exemplo agora de um fato que aconteceu comigo, agora recentemente, em que eu escorreguei, eu fui levar o lixo para ser jogado fora aqui na minha casa, e a calçada de frente à minha casa estava chovendo, ela estava escorregadia. Então eu escorreguei, só que não caí, eu não caí no chão mesmo. Eu escorreguei 2 vezes e naturalmente eu deveria ter caído pela posição da calçada e pela situação que estava acontecendo. Eu deveria ter caído, mas não caí. Nitidamente, esse episódio, muito singelo, muito despretensioso, muito comum, mas eu senti que houve ali um apoio, uma proteção em torno de mim. E eu estou contando isso por quê? Porque tem vários momentos em nossa vida, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida, nos quais, se a gente parar para imaginar, parar para pensar assim, aquilo ali teve realmente uma intervenção, uma proteção, uma ajuda, para que alguma coisa ruim não acontecesse, ou algo muito bom acontecesse. Enfim, dá para perceber, com um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de humildade, um pouquinho de coerência, dá para perceber que muitas coisas acontecem em nossa vida em decorrência desse apoio, dessa proteção invisível. Então nós não damos contas em relação à existência dessa intervenção divina, mas ela acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes a pessoa usa uma expressão, foi sorte, foi um milagre, ou foi, eu sou muito bom, eu consegui. Eu poderia ter dito, não, eu escorreguei 2 vezes e não caí porque meu equilíbrio é fantástico, ou porque eu tenho um grande poder, um grande reflexo. E nada disso é verdade. Não tem um grande reflexo, não tem tanto equilíbrio,
e eu com certeza iria cair mesmo. E iria cair feio. Nesse ínterim, eu me apoiei na lixeira, onde eu ia colocar o lixo, machuquei levemente meu dedo, um dos dedos da mão esquerda, mas eu olhei para aquilo ali, para o ferimento, de uma forma muito grata. Eu agradeci a Deus por ter me amparado, porque aquele ferimento na unha para mim significou um alerta para que eu pudesse entender que a coisa poderia ter sido pior. Então era para eu lembrar, né? Eu olhar para minha mão, aquele episódio veio na minha mente, ou seja, aquele episódio poderia ter sido muito pior. Então, ao invés de reclamarmos a quase queda, reclamarmos porque machucamos a mão ou porque arranhamos alguma coisa, devemos ter sempre a gratidão em nossas vidas por tanta coisa boa que acontece conosco ou que não acontece. Porque, com certeza, passamos por muitas situações difíceis sem sequer percebermos que estávamos expostos a algum tipo de risco, a algum tipo de perigo. Então é muito importante termos essa interpretação de que as coisas acontecem conosco. É claro que a gente não vai ficar tudo é mundo espiritual agora. Se eu não cair é mundo espiritual, se eu cair no mundo espiritual, se eu me prejudiquei foi mundo espiritual, se eu não me prejudiquei, então nada disso, não é isso, não é que vamos transformar agora a nossa vida como se fôssemos fantoches manipulados por Deus e pela espiritualidade, nada disso. Nós gozamos de livre-arbítrio, nós temos muito a conquistar por nós mesmos ao longo desse capítulo, nessa análise do capítulo 100. Nós vamos tocar bastante nesse assunto em relação ao mérito que nós temos em nossa própria atitude, mas não podemos desprezar a intervenção do mundo espiritual. Não podemos simplesmente ignorar que algumas coisas, fisicamente falando, não eram possíveis acontecer. Então, nós espíritas não podemos atribuir isso à sorte, ao azar, ao acaso, nada disso. Essas palavras, para nós espíritas, perde um pouco do sentido de dizer que sorte, azar, ou enfim, o acaso, perde para nós muito sentido. Não tem muito sentido falar isso. Tive sorte, tive azar, foi por acaso. Então, essa parte do nosso vocabulário, ela tem que ser seriamente revista, para que nós não caiamos nos mesmos erros que os nossos irmãos de outras religiões. Dentro disso, existe então as concepções do mundo espiritual. Durante o texto do Atos dos Apóstolos, se fala de anjo. Então, muitas pessoas, muitas religiões chamam os espíritos superiores, os espíritos de luz, de anjos da guarda, anjo guardião, enfim. Nós espíritas preferimos chamar de amigo espiritual ou de um protetor espiritual, de uma pessoa que está ali desencarnada, mas que assumiu uma responsabilidade por nós. Então, é um ser superior a nós que resolveu contribuir com a nossa vida, contribuir com a felicidade, com a harmonia do nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então, são várias interpretações, mas todas ligadas a um só ponto, ou seja, se é anjo, se é espírito de luz, se é guia espiritual, enfim, se é orixá, não importa bem a denominação que você dê. Isso aí, essa nomenclatura, ela é secundária. Nós não devemos nos preocupar se está errado ou certo chamar de anjo ou chamar de espírito de luz. Enfim, a nossa preocupação principal é reconhecer a existência deles, é saber que eles existem. E por consequência, ninguém está só. Então,
é uma evidência muito forte de sinceridade, de humildade e reconhecer a existência desses irmãos que estão aí 24 horas por dia dedicados a nos auxiliar sempre que precisam. Então, onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a nossa religião, que de repente alguém que pode estar ouvindo agora não seja espírita, seja católico, evangélico, umbandista, enfim, não importa a denominação que você tenha, nós devemos reconhecer que estamos sempre sendo de alguma forma amparados, protegidos, orientados por um grupo, uma equipe de seres humanos maravilhosos que estão sempre nos ajudando, nos protegendo, sempre estão dando apoio ao que nós fazemos. Isso é muito importante. É isso que é importante. A denominação, o nome que nós vamos dar a eles é secundário. Esse episódio de Pedro, de sair da prisão, é muito significativo para nós. Nós podemos interpretar isso de outras formas. Uma pessoa que se cura de uma doença, por exemplo, está lá no leito de hospital, na UTI, e de alguma forma ela sai. É equivalente ao que aconteceu com Pedro. Então, sair da UTI, sair do coma, sair da situação de risco de morte, e é idêntico a sair da prisão, o que aconteceu com Pedro. Então, essas situações se desenvolvem com muita frequência em nossas vidas. E, infelizmente, a maioria de nós, mesmo espíritas, para não dizer, que eu não vou dizer que tudo é espírito, tudo é o guia espiritual, é proteção espiritual, não. Aí a pessoa, por não querer ser, sei lá, anticientífica, não quer ser fanática, se chama de fanática, aí começa a dizer, não, isso foi uma questão de energia, uma questão de vibrações, fui eu próprio que gerou energia pela vontade, pela fé, não sei o quê. Nada disso. Vamos ter a humildade de reconhecer que aquele momento foi importante e ele foi obra de uma intervenção de terceiros, de algo que fugiu da nossa escala de capacidade, de possibilidade, fugiu do nosso controle. Então, sair de uma doença é um caso, livrar-se de um acidente de trânsito é outro caso. Então, tem vários momentos em nossas vidas que devemos sim atribuir aos espíritos, atribuir aos irmãos espirituais, aos nossos anjos guardiões, a intervenção deles em nossa vida. Claro, permitido por Deus, permitido e acompanhado por Jesus, que de fato são os nossos orientadores maiores pela vida, mas nós devemos reconhecer a presença e a atuação dos irmãos espirituais. Isso é muito importante. Esse apoio que nós recebemos do alto não impede de forma alguma a nossa responsabilidade em relação às tarefas que nós abraçamos, aos compromissos morais e espirituais que cada um de nós tem em relação à vida. Então, muita gente pode imaginar que por ter recebido um auxílio, o mérito então fica dividido, fica comprometido, porque aquela pessoa foi ajudada. Não é nada disso. O plano espiritual, Jesus, o próprio Deus, eles têm essa possibilidade de nos ajudar, mas são também conscientes da necessidade de deixar que cada um de nós tenha a sua própria conquista pelo esforço. É mais ou menos o que acontece quando você ensina o seu filho a andar com as próprias pernas, ou de bicicleta, ou dirigir um carro.
é a mesma coisa. Você ensina, você passa para o seu filho ou sua filha aquela lição, aquele treinamento, mas eles têm que andar com as próprias pernas, eles têm que pilotar a moto ou o carro ou a bicicleta também sozinhos, eles vão ter que assumir o controle de suas ações, para que eles possam viver com a mesma autonomia que nós vivemos. Então, é a mesma coisa dos irmãos espirituais. Eles não estão para viver conosco. Veja que no episódio de Pedro, depois que saíram da prisão, o anjo se foi, ou pelo menos o anjo ficou de uma maneira invisível para Pedro. E Pedro não pôde mais enxergar o anjo. Julgando-se sozinho, seguiu seu caminho. É claro que Pedro, como qualquer um de nós, não vai estar sozinho 100%. Mas a intervenção do mundo espiritual, ela só vai acontecer na medida em que nós estamos, primeiro, numa situação de incapacidade. Algo que está acontecendo que está acima da nossa capacidade. Em primeiro lugar, isso. Segundo, é que eles próprios têm também para conosco a responsabilidade de ajudar. Então Deus, quando permitiu que nós tivéssemos um anjo guardião, ele incumbiu aquele ser espiritual de se responsabilizar por nós dentro da medida do possível, sem comprometer o nosso mérito. Eles não podem viver por nós, eles não podem impedir o nosso sacrifício ou nosso trabalho. Então o nosso trabalho é nosso, é nosso compromisso, é nossa responsabilidade. Então não podemos deixar nos levar pela ideia de que uma vez recebendo uma ajuda, aquilo vá acontecer sempre, ou vai acontecer direto, ou vai acontecer constantemente. Não. Cada episódio de ajuda que nós conseguimos perceber, porque tem muitos que nós não percebemos, mas aqueles que conseguirmos perceber, ele representa um sinal de Deus, um sinal de que nós não estamos sós. É uma mensagem, é uma advertência divina para nós. Vocês não estão sozinhos. Nós, do plano espiritual, estamos velando por vocês, estamos zelando por sua saúde, pela sua integridade, pela proteção sua, de sua família, seus amigos. Vejamos, nós todos os dias temos o hábito muito bom, muito saudável, de fazer uma oração antes de dormir e quando acordamos. Pelo menos é até o que se recomenda na espiritualidade. Os irmãos espirituais recomendam isso, que a primeira atitude do ser ao acordar seja uma oração, e antes de dormir também. Ao acordar, para nos preparar para o dia que vai se desenvolver, com coisas que planejamos e com muitas coisas imprevistas, muitas coisas que vão acontecendo ao longo do dia que não estavam na agenda, digamos assim. Então, ao acordarmos e ao elevarmos o pensamento a Deus com oração de nossa preferência, seja o Pai Nosso, seja qualquer que seja a oração, ou uma oração muito simples, muito singela, com palavras próprias, enfim, isso é de fórum íntimo, fórum pessoal. Agora, antes de dormir, tem um detalhe de grande importância. Por que fazer a oração antes de dormir? E aí muitas pessoas agora podem imaginar, por que Zé Luiz está tocando nesse assunto de fazer uma oração antes de dormir? Porque é muito importante. Quando nós dormimos, o nosso espírito, ele naturalmente, ele se desliga do nosso corpo, porque ele não possui necessidade de sono, de dormir. Nosso espírito, ele não tem essa necessidade de dormir. Muitas vezes, eu nem sonhei, eu dormi tão pesado que eu acho que o espírito não saiu do corpo. As pessoas dizem isso.
Inclusive até uma brincadeira bem-humorada, isso é importante. Mas é certo que todo dia nós saímos do corpo, sim, nos desprendemos do corpo, só que nem sempre lembramos dessas experiências que nós temos no mundo espiritual. E que nem sempre essas experiências são agradáveis, são boas. E o que determina ter uma experiência boa ou não durante o sono? Ou seja, alguma coisa que é de proveito, um trabalho, um estudo, um desenvolvimento maior de cada um de nós, o que garante isso? Essa preparação, esse pedido a Deus que permita que ao longo da noite, enquanto nosso corpo está repousando lá, recuperando forças para o dia seguinte, assim Deus permitindo, estamos no mundo espiritual livres para atuarmos, para experimentarmos tudo aquilo que for possível naquele trecho de algumas horas que estamos com o corpo em repouso. Acontece que, ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ter vamos ser atraídos, por assim dizer, para locais, para situações proporcionais ao que nós vivemos enquanto estamos acordados. Ou seja, vamos nos unir, vamos conviver com entidades, com experiências espirituais que estão ligadas à nossa vigília. Então, durante o nosso despertar, enquanto estamos acordados, nós temos uma série de compromissos, de estudo, de trabalho, de convivência com a família, etc. É nesse momento que devemos ter a cautela e a preocupação de entendermos como funciona o mundo espiritual à noite, ou de dia, no momento que formos dormir. Repousou o corpo, o espírito desloca e vai se dirigir e vai ser atraído pelas regiões espirituais que mais têm afinidade com o nosso pensamento, com a nossa atitude. Acontece que a oração, ela serve como que um bloqueio, uma blindagem em nossa mente para que nós não tenhamos experiências negativas ou experiências que possam prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução. Então, a oração antes de dormir é muito importante. Ela vai permitir, então, boas experiências durante o sono. Ela vai permitir que nós tenhamos, ao acordar, uma sensação positiva de termos realmente descansado, de termos aquela noite para repousar a nossa matéria. Então, é muito importante ter isso em mente, que quando nós nos desligamos, vamos ter uma convivência, um relacionamento mais íntimo com o mundo espiritual. E esse relacionamento, essa convivência, essa intimidade com o mundo espiritual vai fazer toda a diferença no dia seguinte, quando despertarmos. Vamos despertar e, dependendo da experiência que tivermos, vamos ter sim um dia muito bom ou um dia meio cansativo, um dia que está se arrastando, porque para nós a noite não foi boa, nós não conseguimos dormir direito, mesmo sob o poder de algum medicamento, de algum sonífero, de algum tranquilizante. Mesmo assim, o fato de não termos feito uma oração, consequentemente haverá um comprometimento da qualidade do sono e da qualidade de vida após despertarmos. Então a oração é muito importante em qualquer momento do dia, não é só antes de dormir, quando acorda. Nós devemos e podemos fazer orações ao longo do dia. Escutamos uma reportagem na televisão sobre alguma coisa muito difícil que está para acontecer ou que esteja acontecendo. Oração. Ao longo do dia, nós nos deparamos com uma situação complicada no trabalho. O chefe está tendo dificuldade de nos entender ou de entendermos o chefe, os companheiros e companheiras de trabalho. Oração. Então, todo momento que nós estivermos envolvidos tanto numa coisa ruim
como numa coisa boa, tanto numa coisa desgastante, cansativa, como numa coisa que é alegre, que é feliz, que nos dá equilíbrio, em qualquer momento, ao longo do dia, oração. Então essa oração vai permitir que canalizemos energia em direção a alguém, por exemplo, que está precisando de ajuda. Não é só pensando em nós. Aquela oração ela serve também para alguém que está passando por alguma dificuldade e que por algum motivo ela não está buscando a ajuda de Deus. Seja porque ela não crê em Deus, seja porque ela se sente muito confiante em si mesma para poder viver sem e acha que vai superar as dificuldades sozinho. Então tem muita coisa a ser interpretada em relação a isso, a oração. Mas o importante é que nós tenhamos a certeza absoluta que não estamos sós em momento algum. Isso é um fato que deve ser registrado em nossas mentes. As nossas experiências em relação ao relacionamento com o mundo espiritual, elas devem ser de forma proveitosa. Nós devemos aproveitar ao máximo essas experiências, esses instantes de convivência com o plano espiritual. Eu vou dar um exemplo para quem frequenta o centro, para quem porventura esteja desenvolvendo ou participando das reuniões mediúnicas. É muito importante isso, que são momentos únicos em que vamos ter a possibilidade de uma convivência lúcida, nítida com o mundo espiritual. Não pela curiosidade ou pela... Não, nada disso, isso é infantilidade. São irmãos nossos que estão desencarnados, que estão sem o corpo físico, mas estão vivendo, estão desenvolvendo, estão estudando, estão se aprimorando no mundo espiritual. Não pararam porque morreu e aqui na matéria eles não têm mais por que viver ou conviver em relação a isso, e agora se dedicam ao plano espiritual. Nada demais em relação a isso. Mas o importante é sabermos da existência deles, reconhecer como eles são importantes para nós, como eles são fundamentais em nossa vida, desde que nascemos, lá há alguns anos atrás, até o momento que nós estejamos próximos a retornar à parte espiritual. Então ele vai nos acompanhar do começo ao fim, e não é fácil isso. Não é fácil porque nós não somos fáceis. Nós temos um arsenal, nós temos um acervo gigante de coisas ruins e negativas que infelizmente muitos de nós vêm acumulando ao longo do tempo e nos faz então uma companhia, uma presença não muito agradável, tanto do ponto de vista material nosso, como e principalmente do ponto de vista espiritual. Então, não nos sintamos de forma alguma privilegiados, super protegidos ou detentores de um super poder, caso nós sejamos ajudados pelo plano espiritual, que a interpretação é totalmente contrária a isso. A interpretação de que sozinhos a gente não consegue. A outra interpretação é de que Deus, todo poder e toda bondade, vela e zela por tudo que nós temos e somos, vem dele. Então, a gratidão para com Deus deve ser algo constante e nós devemos aproveitar essas oportunidades. Aproveitar de que maneira? Experimentando, falando, conversando com o plano espiritual, tendo a consciência de que eles estão ali colaborando, contribuindo, mas o mérito, a importância do mérito sempre será daquele que faz. Então, se a nossa tarefa for feita, realizada pelo plano espiritual,
Então, qual será o nosso método, nosso mérito? Esse é importante. A gente frisar, a gente imaginar como é importante a nossa existência, a nossa vida aqui no plano espiritual, no plano material. Então, nós devemos entender que essa colaboração que nós contamos do plano espiritual, ela é algo que vai sempre tocar naquela questão do que nós temos que fazer. Então, o que é tarefa nossa, repetindo, o que é tarefa nossa, quem tem que fazer é a gente. Se não fizermos, ficamos em dívida. Não é porque algum espírito deverá fazer por nós em algum momento, não é isso. O que é nossa responsabilidade, o que é da nossa competência, Deus deixará por nossa conta. Isso é algo que devemos ter muito claramente em nossa mente. Então, o que é que Deus faz? Deus, ele só permite que os espíritos intervenham em coisas que nós não tivermos condição de fazer sozinhos. Simples assim. A partir do momento que nós já somos capazes de fazer, como nosso filho que começou a andar sozinho, imediatamente fica por nossa conta. Então, até onde nós pudermos fazer, quem faz é a gente. Tarefa nossa, responsabilidade nossa. A partir do momento que foge do nosso controle, a partir do momento que é impossível para nós realizarmos, então Deus faz a sua parte. Mas Deus faz diretamente? Depende, ele pode por qualquer coisa. Ele pode fazer diretamente, indiretamente, ele pode agir através da natureza, através de uma pessoa, de um terceiro. Tem uma crônica de Richard Simonetti muito interessante. Na Índia, só para contextualizar, né? Na Índia existe a crença de que Deus está em tudo, né? É o panteísmo, ou seja, tudo é Deus. As flores é Deus. Então não são obras de Deus, mas sim a própria divindade que está fracionada pela criação, da pedra ao ar que se respira, ao sol, à lua, nós próprios, o próximo, enfim. Para os crentes no panteísmo, e o país indiano, a Índia, ela é um país de várias denominações religiosas, de várias crenças, de vários deuses, e uma das hipóteses que mais se aceita lá é que Deus está em tudo. Então, num dado momento, um guru estava lá falando para os seus seguidores que Deus está em tudo, Deus está na flor, Deus está no sol, no ar, e isso encantou a todos, mas um deles ficou super encantado com aquela interpretação filosófica, aquela orientação do guru. Então, quando saiu lá do templo, onde eles estavam, ele saiu pela rua, tudo era Deus para ele. Via Deus nas pessoas, via Deus nas flores, via Deus nos animais, tudo era Deus, respirando Deus, Deus estava no ar, no sol, enfim, na água que estava bebendo, tudo era Deus. Tudo bem, até aí nada demais. De repente, e é uma coisa que acontece com muita frequência na Ásia, de um modo geral, mas esse fato aconteceu na Índia, um elefante de carga, um elefante que é utilizado para transportar carga, transportar objetos de grande peso, por exemplo, ele se desgovernou, ele perdeu o controle. Geralmente isso acontece quando ou o elefante está com algum tipo de estresse, por conta de alguma doença, ou da idade,
ou do maltrato, ou porque se assustou com alguma coisa que provocou nele medo. Então, nesse momento foi isso. Estava lá o condutor levando o seu animal para o trabalho dele e de repente ele perdeu o controle. Então o condutor do elefante, ele não possuía mais o controle sobre o elefante. E o elefante se desgovernou. E ele começou a percorrer a rua, derrubando coisas e tal. E o condutor estava em cima do elefante, gritando para todo mundo sair da frente, sai da frente, sai da frente. Elefante desgovernado, ele berrando, tentando alertar as pessoas para um perigo enorme, literalmente falando. Quando esse discípulo olha para trás, ele escuta a gritaria, olha para trás, e o elefante já está bem próximo dele, o condutor, desesperado, fala bem alto, sai da frente, que o seguidor lá do guru, ele parou e ficou lá na frente do elefante. Simplesmente assim. Até que o elefante colidiu com ele, bateu nele com força, ele foi arremessado a alguns metros do local, caiu lá todo machucado. Foi no momento que chegou perto o seu guru, que viu de longe as coisas e chegou para tentar ajudar de alguma forma. Então a primeira coisa que o guru perguntou ao seu jovem seguidor é: você não ouviu o guia do elefante não, meu filho? Eu ouvi ele dizendo sai da frente, sai da frente, sai da frente. Mas só que quando eu olhei para o elefante, eu imaginei, bom, se Deus está nele, se Deus está no elefante, então ele jamais vai fazer mal a mim, porque eu sou filho dele, eu acredito nele, em Deus, e então ele vai, no máximo, sei lá, frear perto, desviar de mim, alguma coisa vai acontecer, porque é Deus. Aí o guia espiritual, o guia dele, o guru, falou assim: meu filho, é certo que Deus estava no elefante, isso não vou negar, mas Deus também estava no condutor do elefante, que gritava de forma preocupada, desesperada, que todos, inclusive você, saíssem da frente do elefante. Então, moral da história, Deus está em tudo, não dessa forma. Deus está envolvido em nossas vidas das mais diversas maneiras. Então, Deus está no elefante, usando a imagem da crônica de Richard Simonetti, Deus está no elefante? Tá. Mas Deus também estava no condutor, advertindo o perigo, o risco que as pessoas estavam correndo por estarem na frente de um elefante desgovernado. Então essa crônica é muito importante, porque ela revela essa questão de que até onde eu estou confiando na intervenção de Deus, até onde eu estou confiando que Deus vai agir em mim, ou por mim, ou para mim, através de outra pessoa, por exemplo. Não há necessidade de Deus manifestar-se ao vivo. Deus se materializou na minha frente e me pediu isso e isso. Não há necessidade disso. Para quem crê em Deus, Deus vai se manifestar para cada um de nós das mais diversas formas. No nascer do sol, no soprar do vento, na água que mata a nossa sede ou o nosso calor, no alimento que está fortalecendo nosso corpo, que fortalece o nosso corpo. Então Deus está aí em várias situações dizendo: eu estou aqui. Então, para muitos, Deus vai ou deverá ir, fisicamente falando, se materializar para nós, para revelar a sua vontade, a sua presença. Então, a presença de Deus na vida da gente se dá de forma discreta, de forma silenciosa, de forma objetiva. Então, Deus vai ali observando cada um de seus filhos, e isso que é importante, Ele vai permitir ou não acontecer alguma coisa,
porque aquilo é importante para nós, acontecer ou não. Ele não vai de forma alguma, isso nós podemos ter certeza, nos desprezar. Ele jamais desprezará um filho sequer. Então ele tem essa questão de que vai dar atenção a cada filho, a cada momento, dentro da medida que cada um precise e daquilo que precisa. Muitas vezes o que nós precisamos não é aquilo que nós imaginamos, que nós desejamos. Então Deus está atento a isso. É isso que é importante. As nossas considerações finais, nesses alguns minutos que estão faltando para a gente concluir, são de que, primeiro, devemos ter gratidão por tudo. Isso é uma síntese do que já falamos até agora. Então, a gratidão é um sentimento nobre e enobrecedor, ou seja, permite que aquela pessoa que está agradecendo se enobreça espiritualmente. Então, a gratidão é algo de Deus que nós tomamos emprestado para nos relacionarmos melhor aqui na Terra. Então, nós temos que ter uma grande gratidão pelas pessoas que nos cercam, começando por aquelas que mais são importantes na nossa vida, aquelas que de fato estão vivendo em função da nossa existência ou vice-versa. Então, mantermos a nossa mente ligadas a esse fato, que devemos ter gratidão. Segundo, nós nunca estaremos sós, nunca, em nenhum momento. Seja momento bom, momento ruim, momento fácil, momento difícil, em qualquer circunstância, qualquer momento, nós sempre podemos contar com a presença, com a orientação, com a força do plano espiritual. Sempre, sempre, sem exceção. Vamos ter companhia, vamos ter apoio, vamos ter ajuda do plano espiritual. Não devemos perder isso de vista, achando que só algumas pessoas nesse planeta têm direito a serem acompanhadas ou visitadas pela bondade de Deus. E a última parte aqui é um pensamento que é uma síntese do que já falamos agora há pouco, que até onde for possível é com a gente. Fugiu do possível, está acima da nossa capacidade, então é com Deus. Então, se nós tivermos essa noção clara em nossa vida, todos os dias, não só no dia da reunião do centro, não só dentro do centro, mas principalmente fora do centro, principalmente na nossa vida, entre aspas, normal e comum, nós devemos ter essa noção de que vamos fazer o que for possível, e o que não for, jamais será cobrado de nós. Deus, a nossa consciência, os irmãos espirituais, enfim, jamais vão cobrar de nós por aquilo que nós não tínhamos condição de atender. Isso é até um contrassenso. Então, o que não for possível, não nos preocupemos. Com certeza Deus assume. Deus vai assumir o desenvolvimento daquele assunto e vai passar para nós aquela questão de que vamos ter a possibilidade de fazer acontecer. Então nós devemos ter uma grande gratidão, uma gratidão infinita mesmo para com Deus, para com o mundo espiritual, para Jesus, os guias espirituais de cada um aqui presentes. Por quê? Porque eles são nossos amigos. Então ter amigo é algo que é indispensável. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue desenvolver nada sozinho. Então é mais ou menos isso que nós queríamos falar. Teria muito mais coisa para falar, para desenvolver, mas nosso tempo é esse, nosso limite de tempo é esse, até em decorrência das mídias que nós estamos compartilhando. Então,
existe um limite de pacote de internet, essas coisas. Então, infelizmente, nós temos essa questão da limitação física, mas Deus está abençoando essa possibilidade de a gente estar trocando informação, estarmos convivendo muito bem uns com os outros. Sinto-me honrado, grandemente honrado, pela possibilidade de estar fazendo parte dessa história, fazendo parte, né, de um certo momento do SELEC. Para mim é uma grande honra. Quero convidar cada um de vocês a seguir o meu canal, o canal Semente Espírita, a seguir o nosso canal, né? Não é meu, é nosso. Então nós temos aí no YouTube lives que se revezam a cada 15 dias, acontecendo todas as sextas-feiras às 21 horas, sexta-feira sim, sexta-feira não. A próxima live vai acontecer no dia 30 de junho. Eu quero já antecipar para vocês que vamos fazer um sorteio dos 5 livros que compõem a chamada coleção Há 2000 anos, que é composta do livro Há 2000 anos, 50 anos depois. Depois temos o livro Ave Cristo, temos o livro Paulo e Estevão e, por fim, o livro Renúncia. Esses 5 livros, eles compõem essa coleção chamada de coleção Há 2000 anos. Então, como é que funciona esse sorteio? Então, aqueles que quiserem participar do sorteio terão de se inscrever no YouTube. Não adianta se inscrever no Instagram, não adianta se inscrever em outra plataforma nossa, no podcast, nada disso. Você vai ter que se inscrever no YouTube. Pode também se inscrever no Instagram? Pode, mas só vai concorrer quem estiver no YouTube. É muito fácil. Quem não souber ou quem tiver dúvidas, pergunta a outra pessoa como fazer para se inscrever. Tem lá, para se inscrever, tem um linkzinho, você aperta, ativa as notificações para você ficar recebendo os avisos que tem vídeo novo, que tem publicação nova, essas coisas. E dá seu joinha lá, o seu like, que é o dedinho para cima, naquele conteúdo que você utilizou. Em termos de YouTube, nós hoje temos mais de 70 vídeos, ou seja, mais de 70 temas que já abordamos nos últimos 3 anos. No próximo dia 25 desse mês, completamos 3 anos de existência. Lá no Instagram, nós já temos 2.360 pessoas. Então, nós temos bastante pessoa lá. E lá acontece também muita coisa. Publicações, nós temos o Evangelho no Lar, que acontece a cada sábado, às 18 horas ao vivo. E nós temos também indicações de livro, temos publicações, mensagens, que são postados vídeos que estão lá também. Então, eu convido vocês do SELEC a se inscreverem no canal Semente Espírita, a compartilharem conosco dessa aventura de semear o que é bom, de semear as mensagens de Jesus e as mensagens que a doutrina espírita nos dá. Então, muita paz, muito obrigado pela oportunidade do convite, pela confiança, pela consideração. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Muito obrigado mesmo. Que tudo esteja de bom para vocês. Saúde, paz, alegria, harmonia. Leiam esse capítulo na íntegra, o capítulo 100 do livro Caminho, Verdade e Vida. É muito importante isso. Deus os abençoe, Deus os proteja. Brevemente estaremos juntos no mês de julho. Eu fui convidado para fazer uma palestra aí com vocês. Então aguardem que mês que vem eu estou aí ao vivo, presencialmente no SELEC. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja. Muito obrigado. Até lá.